Gente, como eu falei no último vídeo, vamos fazer um resumão, ok? Vamos passar todos os slides, ok? Então vamos para o sistema renal. O sistema renal ele é composto, tá? Pelos rins, pelas glândulas suprarrenais, pelos ureteres e pela bexiga e uretra. Lembrando que a gente tem estruturas que participam do processo, tá, gente? Que é a veia cava, tá? Inferior, e a aorta, tá bom? Homeostase é o equilíbrio do organismo, né? É o organismo buscando o equilíbrio de suas funções, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando você vai fazer aquele suquinho Tang, né? O suquinho Tang ele te orienta a colocar uma quantidade de água para que o suco fique com sabor agradável. Se você coloca menos água do que é pedido no saquinho, ou coloca o excesso da água que é pedido no saquinho, ou o seu suco vai ficar muito concentrado, vai ficar muito azedo, ou muito doce, ou muito espesso, ou seu suco vai ficar aguado, sem gosto, sem cor, né? Então, o objetivo do organismo é buscar o quê? O equilíbrio dentre todas as funções. E aí a gente tem órgãos que fazem parte, né, que favorece a homeostase do organismo, o sistema digestivo, o sistema respiratório e a pele, tá? Como nós vimos em sistema digestório, quando você come, por exemplo, uma banana, né, você comeu a banana, a função do sistema digestivo é o que? Captar o potássio presente na banana e excretar o resto, o que não precisa. Os pulmões, a função dele, absorver o oxigênio, que é o que a nossa célula precisa, e excretar o gás carbônico, que nós não precisamos. A pele faz a mesma coisa, também excreta coisas através do suor. E os rins são os principais órgãos que estão preocupados aí com essa questão, né, da homeostase do organismo, tá? Os rins eles fazem parte da eliminação da ureia, da creatinina, do ácido úrico. Lembra daquela pessoa que você conhece que tem dor na junta? Né? Não é que junta tudo e joga fora, não é. É que a pessoa pode ter excesso de ácido úrico nas articulações, tá? Por conta, né, de uma série de problemas, né, que a gente vai trabalhar em clínica médica. Os rins, eles também têm uma função importantíssima, tá? Porque eles produzem o hormônio eritropoetina. Não esqueçam esse nome, tá bom? Pega um post-it, escreve esse nominho, cola aí num local onde você fique visualizando, porque nós vamos voltar a falar dele, tá? Esse hormônio, ele estimula a produção de glóbulos vermelhos, tá bom? A função dos rins, tá? Eles filtram o sangue, reabsorvem nutrientes e produzem a urina. Os ureteres transportam a urina dos rins para a bexiga. A bexiga armazena a urina até que você vá ao banheiro e espere-se que você não fique enrolando para ir ao banheiro, tá bom? E a uretra, que transporta a urina, tá, para o meio externo. Algumas observações. O que é o equilíbrio eletrolítico? É o equilíbrio da água com os eletrólitos. Tá? Todas essas funções do sistema renal, eles também estão envolvidos na regulação do nosso pH. Aí eu falei para vocês também se atentarem com essa questão da acidose metabólica, tá bom? A pressão arterial, muita água, excesso de líquido, aumento da pressão arterial, tá? Lembrem disso, que mais para frente vocês vão precisar desse conceito lá em clínica médica. E produzem a glicose em jejum prolongado. Anatomia dos rins, eles são órgãos pares, tá? Então, só uma curiosidade. Pela legislação, nós só podemos doar órgãos em vida se os nossos órgãos for de órgãos pares. Então, por exemplo, eu não posso doar o meu coração, porque ele não é par, eu só tenho ele, entendeu? Então, eu só posso doar órgão que eu tenho de parzinho. Os rins são uns deles. Né? Então eu posso doar meu rim em vida. Lembrando que aí tem outras questões legais que a gente vai trabalhar mais pra frente, né? Com relação a para quem eu posso doar meu órgão em vida, mas somente órgãos pares, tá? Eles têm o formato de um grão de feijão e eles ficam localizados ali acima da cintura, tá? E a coloração deles é em torno de vermelho parda. Os rins eles ficam situados, né, ao lado da coluna vertebral. Aí eu coloquei para vocês a localização para que quando nós chegarmos em sistema esquelético, eu mostrar as costelas e aí vocês vão falar assim: "Ah, professora, é verdade, é aqui que ficam os rins". Isso mesmo, tá? Que é entre a 11ª e a terceira vértebra lombar, tá bom?
Cada rim tem mais ou menos 11 centímetros, tá? O esquerdo é um pouquinho mais comprido que o direito e eles são super levinhos, tá, gente? O adulto aí vai ter de 125 a 170 gramas, mais ou menos. O rim direito, ele fica um pouquinho mais para baixo do esquerdo. Por quê? Por causa do fígado. Né? No primeiro vídeo postado hoje, eu coloquei a imagem do fígado. O lado direito dele é bem maior do que o esquerdo, tá bom? Nós filtramos, né? Os nossos rins filtram aí em torno de 180 litros de sangue por dia, 7 litros e meio por hora, tá? 125 ml por minuto. Todo o plasma é filtrado 60 vezes por dia, tá bom? O plasma é a parte líquida do sangue, né? Como vocês devem se lembrar. 99% é reabsorvido e volta para a corrente sanguínea, apenas 1% forma a urina. Ou seja, o organismo não gosta de desperdício, tá bom? Nós armazenamos aí, gente, em torno de 800 ml de urina, tá? Consegue ficar armazenado na bexiga. Aqui nós temos uma representação, né, dos rins, né? Onde eu tenho o córtex, a medula, dentro da medula eu tenho as pirâmides, aí aqui eu tenho os ureteres, a artéria renal e a veia renal, tá? Esse pedacinho aqui, ó, onde eu estou circulando o mouse, é o pedículo renal, que é por onde entram as estruturas, tá bom? Que participam do processo de filtragem. A área vermelha é o córtex, tá? A área marrom avermelhada é a medula. Depois da medula, né, eu tenho as pirâmides renais. A parte do córtex renal que se estende entre as pirâmides, né, são chamadas de colunas, tá, gente? São essas aqui, ó. Tá? Essas estruturas aqui eu chamo de colunas renais. Juntos, o córtex e as pirâmides renais da medula constituem o parênquima, né, o interior ali do rim. No parênquima estão as unidades funcionais dos rins, que são aí em torno, gente, de 1 milhão de estruturas microscópicas, né, que são os néfrons. Aqui tem todo aquele esqueminha, né? O sangue entra pela aorta abdominal, passa a se chamar arteríola renal, artéria renal. Por meio de várias arteríolas, o sangue chega até onde? O córtex, onde ficam os néfrons, tá bom? Aí, microtúbulos enrolados, capilares que vão do córtex até as pirâmides renais. O sangue, então, é filtrado, tá? Filtrado aonde? No néfron. Ocorre a reabsorção dos nutrientes: água, sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, tá? Aminoácidos e glicose. Essas substâncias retornam à corrente sanguínea, tá bom? Então, isso tudo aconteceu dentro do néfron e vai retornar à corrente sanguínea esses nutrientes. O que não presta, o que vai acontecer? A excreção das substâncias tóxicas como amônia, ureia, creatinina e ácido úrico descem até as pirâmides renais, onde vai acontecer o que? A produção da urina, tá? Produzindo a urina, esse líquido vai dos cálices menores para os cálices maiores, medula renal, ureteres, bexiga e uretra, ok? Então, essa é o caminho que a urina vai percorrer. Aqui tem o desenhinho do néfron, né, que a gente já conversou. Então, o sangue entra pela artéria renal, vai até a cápsula de Bowman, tá? E aí ele começa a descer através do túbulo proximal, onde vão ocorrendo, né, a absorção dos nutrientes. Vem até a alça de Rayleigh e sobe em sentido a quem? Formar a urina, e o que for para ser excretado vem para cá, e o que for para ser reabsorvido vai para a veia renal, tá bom? Isso foi o que nós acabamos de falar, né? A explicação tá aqui, ó. O sangue chega, né, à cápsula de Bowman pela arteríola aferente de aproxima, tá bom? A arteríola aferente se transforma em capilares glomerulares. Os capilares possuem poros que permitem a passagem de sangue e outras substâncias para o espaço de Bowman. Esse líquido se chama filtrado glomerular e segue até o túbulo contorcido proximal. Essa primeira filtragem ela é parcialmente seletiva, ou seja, é só como se eu falasse assim, olha, foi um primeiro rateio que foi feito, tá? Depois eu vou filtrar mais uma vez ainda, para eu ter certeza que eu não estou excretando nada que eu preciso. 20% do sangue compõe esse filtrado glomerular.
os 80% seguem para a arteríola eferente, tá bom? Em seguida, para os túbulos peritubulares, que circulam os túbulos e a alça de Rayleigh para reabsorver as substâncias que já foram filtradas. Ou seja, reabsorver é absorver 2 vezes. Então, eu vou filtrar mais de uma vez, tá bom? Para eu ter certeza, para o corpo ter a certeza de que não está perdendo nenhum nutriente. A arteríola eferente se torna a veia renal lá na frente, como a gente já viu no desenho, tá bom? No túbulo contorcido proximal, o filtrado glomerular tem 70% de suas substâncias reabsorvidas, 100% de glicose e aminoácido, ou seja, elas não devem aparecer no seu exame de urina. Em sua porção final, excreta fármacos, toxinas e hidrogênio. Isso aqui nós já comentamos, né, a respeito dos fármacos que são excretados pelos rins. Aqui tem separado, tá bom, gente? O que cada uma das partes do rim faz, tá? E a bexiga, né? Então, falando mais uma vez da bexiga, vem os ureteres, por onde a urina produzida pelos rins desce. Aqui tem 2 furinhos, tá vendo? Que são os ósteos dos ureteres, por onde a urina entra na bexiga, tá? Esses ossos aqui, ó, são ossos do quadril. Eles pressionam o esfíncter para pressionar a uretra, por isso que você consegue segurar o xixi, tá? Essa musculatura aqui, gente, é uma musculatura voluntária, ou seja, ela obedece o que você manda, tá bom? Nos homens, né, eles têm a uretra utilizada em 2 sistemas, que é o sistema renal e o sistema reprodutor, tá bom? Ó, uma vez que os espermatozoides produzidos nos testículos vêm por aqui, ó, e descem também para a uretra. E a bexiga, que é que o conteúdo vesical, né, a diurese fica armazenada aqui e desce pela uretra também, tá bom? Os homens têm uma grande vantagem em relação às mulheres, que os orifícios são distantes, tá? Ó, o ósteo aqui, a saída da urina, né, que passa aqui pela uretra, é bem distante, tá? Do ânus, ok? Nas mulheres, não, os orifícios são bem próximos, ó, uretra, vagina e ânus, eles estão bem pertinhos. Por isso que é importante ensinar as meninas a se limparem corretamente, para não levar a bactéria daqui para cá, tá bom? O útero, ele fica bem próximo à bexiga. Quando ocorre a fecundação e tem um neném aqui dentro, o útero, ele meio que cai em cima da bexiga e mantém a bexiga pressionada. Por isso que a gestante acaba tendo, né, frequentemente vontade de usar o banheiro, né, de desprezar a diurese, tá bom? As mulheres, né, usam a uretra somente no sistema renal, ok? Então, aqui de novo a referência. Espero que vocês tenham conseguido pegar a aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.